das boas práticas digitais. Boa noite, os senhores estão sendo gravados. Estamos aqui novamente, sexta-feira é Sexta Hardware, né? Hoje vamos falar com vocês a respeito das chamadas placas gráficas, também conhecidas por placa de vídeo, né? Dar aquela pincelada no universo gamer, porque é um assunto que, digamos assim, tem este apelo, né? Digamos assim, de configurações para alta performance, e procurar conhecer um pouquinho do funcionamento desse dispositivo que lá no passado era um coadjuvante, digamos assim, que passava despercebido, mas que hoje, dependendo da finalidade de uso, né, da sua configuração, exerce aí um protagonismo total. Professor Alexandre, mais uma vez, boa noite, suas considerações iniciais. Vamos lá. Boa noite a todos. É um prazer aqui estar com vocês mais essa sexta-feira, falando de hardware, hoje com um periférico aí bastante importante, interessante, né? Falando aí de placa de vídeos, e espero aí que todos possam, né, nesta noite, debater, trocar experiência, né? Falarmos aí desse dispositivo, né? Principalmente aí, como vocês podem ver aqui atrás, né? Parte de gamer, né? Tem... Professor Wagner, novamente, boa noite, vamos lá. Perfeito, Alexandre. Bom, então vamos lá. Vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Primeiramente, pessoal, o professor Alexandre, ele tem esse material aqui que eu estou usando para apresentar para vocês em formato PDF, e eu também tenho o link dele para acesso online, tá? Então, de qualquer maneira, eu não sei se o professor Alexandre prefere postar aí como arquivo, e a gente faz das duas maneiras. Podemos postar como arquivo aí para a aula e deixar o link para vocês acessarem também como apresentação aqui do Google. Lembrando sempre, né, pessoal, que mais conteúdo do que o próprio Google, nós não temos a pretensão de, digamos assim, reunir, não é essa a ideia. A gente procura dar uma selecionada, uma filtrada no material que a gente já tem, dar uma atualizada e trazer o material que a gente encontra também aí disponível na internet. A gente seleciona algo que a gente considere um pouquinho mais completo, mais didático, né, para abordar para vocês, mas sempre lembrando que o universo que nos cerca aqui, ele é muito fértil, né? A internet, embora a gente tenha que saber filtrar um pouquinho, porque às vezes tem muito assunto, né? Mas a gente sempre encontra conteúdos muito bons, né? Esta apresentação aqui, basicamente, eu retirei do How Stuff Works, né? Que é o como as coisas funcionam. E ela é basicamente composta por vários links, né? Que interligam com placa-mãe, com processador, com memória, que são itens que estão diretamente ligados ao funcionamento desse contexto, né? Porque não tem nenhum componente aqui que vá funcionar ou performar bem isolado, né? Não existe componente eremita, aquele que fica sozinho e faz a coisa acontecer. Não, não dá. Então, embora estejamos disponibilizando para vocês, tanto em PDF como também no link aqui pela apresentação do Google, a fonte está aqui descrita, tá? How Stuff Works. A princípio, o material está em inglês, né? Mas você pode traduzir pelo navegador. E, como a gente também sempre diz, né? O inglês não é um tabu hoje para a questão tecnológica, porque é o idioma nativo da tecnologia, né? E os navegadores nos ajudam muito nesse contexto aqui, nesse processo de entender artigos em inglês. Então, deixa eu voltar aqui para o início da apresentação. Eu coloquei o link aí no canal da aula, tá, pessoal, para vocês acessarem. Como disse, o Teams ele me surpreende todos os dias, né? Às vezes nós disponibilizamos um link e ele já coloca uma miniatura, né, da apresentação ou do vídeo e fica disponível. E outras vezes não. Hoje não apareceu a miniatura, mas está aí o link para vocês acessarem. Vamos aos pontos aqui, né? Vamos lá. Como o assunto aqui é placa gráfica, eu saí um pouquinho do trivial, né? Eu saí aqui do padrão de identidade visual do Centro Paula Souza, que é o slide fundo branco, e eu joguei um slide dark aqui, né? Para dar um pouquinho mais deixar uma apresentação mais enigmática, né? Mais voltada para a parte gráfica, né? Então, vamos procurar levar para esse lado aqui, mas só justificando, né? Para que a gente fique claro que existe um padrão de identidade visual nas apresentações do Centro Paula Souza, e eu estou usando aqui
o logotipo padrão da instituição, tá ok, gente? Isso aqui, tecnicamente, não está correto. Quando você usa o logo da institucional, então, o ideal é seguir o padrão de identidade visual, algo que não fiz nesse momento. Mas, vamos lá. As chamadas placas gráficas ou placa de vídeo, né, também popularmente conhecido dessa forma. Hoje nós temos uma série de acrônimos aí, né, que no fundo, significam a mesma coisa, né? E, para minha surpresa, recentemente eu estava numa aula em Mongaguá, nas aulas de quarta-feira, e tinha um ex-aluno que voltou fazendo outro curso, né? E ao ouvir, né, a expressão GPU, já foi nosso aluno, ele levanta a mão e fala, professor, eu continuo até hoje sem conhecer GPU. E por várias vezes, né, apresentações como essa aqui já foram feitas, e ainda, pelo que eu tinha entendido pela fala do nosso colega, né, que era um excelente aluno, por sinal, ele não havia associado o termo à função. Então, talvez essa mesma dúvida paire na maioria dos usuários, né, desassociando GPUs e placas gráficas. Na verdade, GPU e placa gráfica estão na mesma razão e proporção de CPU e placa-mãe. A GPU, ela não é a placa gráfica. GPU é o processador gráfico que vai na placa gráfica. Da mesma forma que a CPU é o processador na placa-mãe. Tudo bem? Então, às vezes, a gente comenta sobre placa gráfica, sobre GPU, e muitos acabam achando que são coisas independentes. E, na verdade, não são. GPU e CPU é basicamente um chip de silício, com finalidades diferentes. Tudo bem? Eu procurei realmente, olha, desde que eu começo a abordar esse tipo de assunto aqui, eu procuro uma imagem na internet que consiga ilustrar isso para facilitar para vocês. Já que eu não achei, eu acabei criando uma no PowerPoint, no modo raiz, para tentar ilustrar de forma visual, né? Porque uma das maneiras que a gente tem de conseguir transmitir uma ideia é através dos sinais, né? A linguagem de sinais, é você mostrar uma imagem e ela favorecer o entendimento. Então, vou procurar me fazer valer disso, tudo bem? Para que a coisa fique um pouquinho mais simples, mas lembrando sempre que a finalidade é o importante. E da mesma maneira que nós falamos aqui a respeito de dissipação térmica, que é algo relativamente simples, mas que tem um funcionamento que passa, né, por algumas regrinhas ali. E é nosso papel aqui, já falamos isso aqui inúmeras vezes, né? Não é complicar o que é simples, mas explicar o que tem por trás de algo simples. Perdão, que nem sempre é tão simplista assim. A placa gráfica nada mais é do que a placa de vídeo, né? E qual é a função de uma placa de vídeo dentro de uma configuração? Muito simples, muito simples. É permitir a saída de vídeo na tela. Através do cabo, né? Um cabo pode ser de qualquer tecnologia, HDMI, DVI ou o VGA, que são os padrões mais antigos. E o que diferem esses padrões? A qualidade da imagem. O tempo vai evoluindo e assim como Darwin previu na teoria evolutiva, nós temos aqui também uma evolução tecnológica constante. E a evolução em cima desse segmento das placas gráficas está aonde? Na qualidade dos gráficos. Quanto maior a qualidade, a nitidez, a perfeição de uma imagem, melhor é a experiência de uso daquele que está do lado de cada tela. E aí a gente separa, digamos assim, né, os tipos, né, as finalidades. Um profissional de tecnologia, né, por exemplo, um programador, um desenvolvedor, ele não precisa, digamos assim, necessariamente usar um monitor monocromático, né, daqueles que nós usávamos há 30, 40 anos atrás. Não, também não é o caso. Ninguém merece isso. Mas um desenvolvedor, digamos assim, um programador, ou até mesmo um laboratório escolar, né, para uso acadêmico, você não precisa de uma resolução, digamos assim, astronômica. Você precisa de uma boa qualidade. E uma boa qualidade
Uma placa de vídeo simples, que na verdade não é uma placa de vídeo, né? Essas chamadas placas gráficas simples, na verdade, não são placas, elas são chips soldados na placa-mãe, as chamadas placas on-board, né? As placas-mães on-board, que vêm com chips soldados, né? Esses chips são os adaptadores de vídeo. Os adaptadores de vídeo são chips, repetindo mais uma vez, né, para que haja aí a fixação. O adaptador de vídeo, ele é um chip soldado à placa-mãe que tem esta função: gerenciar esse processamento gráfico e conseguir mandar esse sinal com, digamos assim, qualidade mínima para a saída no monitor. Perfeito? E o que é a placa gráfica? A placa gráfica é outro recurso. A placa gráfica, esta imagem que eu estou usando aqui, ó, também é de propósito, é intencional. Aqui eu tenho uma placa gráfica ou uma placa de vídeo. Ela é externa, aliás, externa não, ela é off-board, obviamente, ela não é soldada à placa-mãe, eu preciso instalar isso na placa-mãe. Aqui eu tenho uma placa gráfica, né, ou, né, a placa de vídeo, ou em inglês, graphic card, né, da GeForce, é uma GeForce RTX 2080. Veja bem, ela tem aqui um projeto também de dissipação térmica muito bem feito, porque da mesma forma que o processador, né, um chip de silício com vários núcleos e milhões de transistores, já falamos isso aqui sobre a questão da evolução, né? À medida que foi diminuindo a escala de miniaturização dos transistores, eles foram colocados cada vez numa quantidade maior. Hoje, um processador, uma CPU, possui milhões, milhares de transistores, todos eles trafegando elétrons, porque são eletrônicos, e isso gera energia, aquece. Aqui é a mesma coisa. Olha a quantidade aqui, ó. Aqui tem 2 dissipadores enormes. Aliás, desculpem. Aqui tem 2 ventoinhas, né? 2 coolers, 2 ventiladores aqui enormes. Para quê? Para ajudar esse processo de dissipação térmica. E aqui, ó, essas canaletas que vocês estão vendo aqui, ó, de um lado ao outro, isso aqui é o dissipador. Aquela estrutura metálica que está em contato com a GPU, que é a unidade de processamento gráfico, que aquece uma barbaridade. Aquece uma barbaridade. Isso aqui, ó, é relativamente grande, né? Não é maior do que a placa-mãe, mas é um dispositivo que tem um tamanho razoável, mas é compacto, tá? E aqui precisa ventilar. Tudo bem? Este universo aqui, ó, aqui eu tenho uma plaquinha, nesta placa eu tenho um dissipador, eu tenho uma unidade de processamento gráfico que é exatamente igual ao processador, só que ao invés de processar todas as requisições de um computador, uma unidade de processamento gráfico, olha o nome. Será que é por acaso que o nome disso é GPU, unidade de processamento gráfico? O que difere a arquitetura de uma GPU, que é uma grande confusão que a galera faz, de uma CPU? Ambos são feitos através do silício, né? São chips de silício. Ambos possuem vários núcleos, vários threads, né? Várias threads de execução, como nós já vimos aqui em processador. São dispositivos basicamente idênticos, mas, entretanto, todavia, com arquiteturas diferentes. Com arquiteturas diferentes. Eu vou dar um salto aqui, tá? Vou pegar o seguinte, vou pegar uma estrada popular aqui no Brasil, a BR-116, que ela é longa pra caramba, e vou pular ela, tá? Eu vou pular a BR-116 para a gente poder não ter que citar todos os processos que existem nesse meio chamado arquitetura interna, porque aí a gente precisaria de um curso de 5 anos de engenharia da computação. E quando eu digo que eu estou pulando, né, dando um salto aqui do tamanho da BR-116, é para explicar para vocês que eu estou resumindo.
porque a arquitetura interna de processadores, independente de serem para gráficos ou para tarefas comuns, isso é assunto para uma graduação de anos. Então, a gente sintetiza, resume, para que um contexto seja entendido, mas não ignorado. Tudo bem? Então, eu vou mostrar uma imagem para vocês aqui para simbolizar o entendimento, porém, estou saltando, estou dando um pulo do tamanho da BR-116, só para a gente poder resumir e entender isso, tudo bem? Vou dar uma alternada rapidinho na imagem e vou mostrar outra imagem para vocês aqui, ó. Chegou para vocês a imagem aqui? Todo mundo está acompanhando? Ok, tá certo. Beleza, aqui hoje eu estou de novo, né? Todo pimpão aqui, né? Eu estou sozinho em casa, né? As meninas saíram, então eu estou na sala aqui do lado do roteador, então fica tudo bonito, né? Tudo bonito, tudo bonito. Bom, aqui eu tenho um esquema, digamos assim, um diagrama para ilustrar de forma bem simbólica e contextual uma CPU, ou seja, uma unidade central de processamento, e uma GPU, que é uma unidade de processamento gráfico. Elas são tecnologicamente idênticas, gente. O que muda é a tecnologia em cada uma. Da mesma maneira que eu tenho processadores extremamente simples, com poucos núcleos e, digamos assim, com baixíssima frequência de clock, eu tenho também GPUs mais simples. Por exemplo, as do passado, aquelas que começaram a chegar no mercado aí há 10 anos atrás, hoje elas praticamente são facilmente superadas por um chip gráfico na placa-mãe. De vez em quando, alguns garotos aqui que moram no meu prédio param para conversar comigo e o nome placa de vídeo, ele tem um efeito mitológico também sobre as pessoas. Cara, você pegar uma placa de vídeo, uma GeForce de 15 anos atrás, ela foi top há 15 anos atrás. Hoje, qualquer chipzinho on-board bate, suplanta. E isso aqui é muito fácil de comprovar. É só você olhar a parte traseira da placa-mãe e você olha quais são as conexões que ela tem. Hoje, quando você compra uma placa-mãe comum, tá? Mas que tem um chipset que gerencie gráficos ali, chipset não, que tenha um adaptador de vídeo um pouquinho melhor, ela já vem com conexão HDMI atrás. Depois eu mostro aqui a conexão traseira de uma placa-mãe para poder comprovar isso. Porque às vezes a galera acha que ter uma placa de vídeo só porque é uma placa off-board, ela é melhor do que um chip, que um adaptador de vídeo, o chip. Depende. Se for uma placa uma GeForce de 10, 15 anos atrás, repito, ela vai tomar pau de qualquer adaptador de vídeo hoje, porque ela nem saída para HDMI ela tinha. E qualquer adaptador gráfico hoje, mais moderno, já vem com uma saída HDMI. E isso comprova que ela tem uma capacidade de processar gráficos com uma resolução superior, que é isso que importa aqui. O importante não é você ter a placa de vídeo para dizer eu tenho uma placa off-board, isso é melhor. Não, nem sempre. Agora, se for uma placa moderna, cara, aí a conversa muda de figura, a gente fica quieto, que aí a coisa começa a complicar um pouco. E o que difere os dois? Ambos são processadores, são unidades de processamento. Só que uma é dedicada para gráfico e a outra para qualquer processo para ser executado. E aí entra a arquitetura, a linha de execução dela. Que aí entra o que eu falei, o salto na BR-116. Eu tenho, dentro dessa questão de arquitetura de funcionamento de processadores, algumas teorias que são importantes entender. Pipeline, empilhamento, tudo bem? Pula isso e vamos ao final. Uma CPU, como nós já vimos aqui, enquanto falávamos de processadores e mostramos alguns vídeos para vocês, nós mostramos os vídeos do processador e exemplificamos o funcionamento dos seus núcleos, das suas vias de execução, os chamados threads, e como aciona ali, como funciona a memória cache, que eu só não fiz o desenho da memória cache aqui, que a memória cache é aquela memória que fica dentro do processador. E ele não precisa se comunicar com ela pelo barramento externo, ou seja, que fica limitado aos 64 bits.
ele já fala diretamente com ela aqui. E os núcleos funcionam cada um independente, como se fossem outros processadores. E as vias de execução, as chamadas threads, multiplicam isso. Porém, por arquitetura de funcionamento, o processador ele é projetado para atender a resolução de processos, de tarefas. Então, se você tem, por exemplo, 6 processos, não que ele vai dividir exatamente como eu fiz aqui, tá? Isso depende muito do tamanho e da requisição de cada processo, mas em tese, ele pode fazer dessa forma. Para cada processo, ele usar um núcleo. Não é isso que ele faz, tá? Isso depende muito do peso, do tamanho, da complexidade do processo. Ele pode direcionar um núcleo só para ela ou não. Mas ele divide o seu poder de fogo. Se isso aqui fosse um exército e uma linha de artilharia, cada um estaria mirando um alvo diferente. Me perdoem a expressão bélica aqui. Tudo bem? Não estou fazendo apologia a armas, não. É só fazendo uma explanação. Se isso aqui fosse uma artilharia, cada, digamos assim, cada soldado estaria mirando um alvo diferente. Perfeito? Por quê? Porque eu não posso deixar processos pendentes. Essa é a ideia de um processador. É atender todos os processos que foram solicitados a ele. Ele é projetado, ele nasce, ele é desenvolvido para fazer isso. Já uma unidade de processamento gráfico, na sua gênese, na sua origem, ela é projetada única e exclusivamente para gráficos, mas ela processa qualquer coisa. Porém, diferente do processador que distribui o seu arsenal, ela atira tudo num alvo só. Repetindo, eu estou dando um salto por cima aqui da arquitetura e dando uma resumida para exemplificar aonde a GPU leva vantagem sobre o processador. Por que que elas têm... por que elas ganharam tanta atenção nos últimos tempos e por que que elas estão sendo usadas para mineração de bitcoins, para mineração de dados, tá ok? Justamente por isso, porque ela não distribui a sua artilharia. Todos atiram num único lugar. Então, ela dá máxima performance para executar aquele processo que foi dado a ela. E aí acabou. Ela derruba. Os outros esperam, mas aquele processo que você mandou, ela vai executar. Por isso que as GPUs hoje estão mandando alto. Ciência de dados está usando minerador, mas ela não usa sozinha, tá ok? Você tem o processador para fazer outros processos e vai usar as GPUs para mandar, digamos assim, o seu arsenal, o seu poder de fogo para aquelas funções que mais interessam, mesmo que não seja gráfico. Minerar bitcoins são cálculos matemáticos. Ela vai executar cálculo matemático. Se não for mandado nenhum gráfico para fazer, ela vai fazer isso, porque elas são programadas. Nós vamos ver nas linhas, nos próximos slides aqui, que elas são programáveis. Tem a NVIDIA, ela cria, por exemplo, a NVIDIA CUDA é um código específico para programação de GPUs. Então, se você desenvolve uma aplicação para ser rodada sobre GPUs, aí sim, ela faz isso aqui, ó. Ela despeja toda a sua munição em um único processo e vai resolver aquilo. Depois ela parte para o outro. É lógico, o processador não é inferior a uma GPU. Quando vocês ouvirem essa afirmação, tecnicamente está errada. Processadores não são inferiores a GPUs. Eles são projetados para atender de forma diferente. Um processador não faz isso, ele não direciona o seu foco para um processo e ignora os demais, nunca. Comparar CPU com GPU é a mesma coisa que comparar sistema operacional de computador no padrão IBM PC e comparar o sistema operacional de um servidor de rede. Que muita gente fala que é a mesma coisa. Não, não é. Um servidor de rede, ele atende uma rede inteira, que pode ser um laboratório de escola com 20 máquinas, como pode ser, por exemplo, o servidor do Google. Pode ser um data center. Ele tem milhões de requisição para atender. E como é que fica?
Ele atende usuário ou atende requisição? Ele é programado diferente. Não tem o melhor e não tem o pior, tem a diferença de propósito. Servidores são feitos para servir acesso à rede. Sistema operacional para desktop atende você como usuário. São coisas completamente diferentes. Então, quando você ouve a expressão que as CPUs são piores do que GPU, não, elas não são piores, elas são arquiteturas diferentes, são projetos de arquitetura diferente. Elas atendem propósito de forma diferente. Tudo bem? Estamos entrando nessa questão aqui simplesmente para desmistificar. A gente entra em fóruns hoje pela internet, Clube do Hardware, Super Download. Meu, às vezes as discussões, e eu não entendo também, né? O professor Alexandre, que tem uma certa experiência nisso, deve concordar. Às vezes a gente pega algumas discussões técnicas que elas se tornam ideológicas, quase que Corinthians e Palmeiras. As pessoas discutem por umas questões que não fazem sentido. É arquitetura diferente, gente, não tem melhor ou pior. É projetado para fazer diferente. Pergunta: deu para entender como funciona internamente? E repito, isso aqui é uma síntese. Existe uma BR-116. Isso aqui, cara, existe o Oceano Pacífico para a gente navegar. Tem muita coisa para saber nisso, eu só dei uma resumida. Deu para entender a diferença no contexto de arquitetura de funcionamento de um processador e de uma GPU, gente? Tudo bem? Entendendo isso, eu passo para os próximos slides, porque aí vocês já entenderam o funcionamento. Aí a gente só vai falar de como funcionam os detalhes de um e de outro, aliás, da GPU. Mas eu gostaria de deixar isso muito claro, porque isso é uma coisa muito simples. E eu fiz questão de fazer esse desenho aqui, porque eu ouvi de um aluno, de um excelente aluno, há pouco tempo atrás, que ele até hoje não havia entendido. Eu falei, poxa, então falhei na minha explanação, porque eu precisava ser mais claro. Alguém não entendeu a comparação entre CPU, que é o nosso bom e velho processador, e da GPU, que é um processador gráfico? Tudo bem? Alguma pergunta aí no chat, Alexandre? Não tenho nada ainda. O pessoal está quietinho. Beleza, então voltemos para a apresentação inicial. Vamos lá. Basicamente, a gente dividiu aqui quem é o processador e quem é a GPU. Tá? Como funcionam as placas gráficas? Basicamente, gente, toda imagem que a gente vê, ela é composta por pontos. Né? Como esse aqui é o curso de informática para suporte, acredito que vocês não tenham aula de design, né? Eu acho que não. Se não me falha a memória, eu não vi isso na grade de vocês, né? Não tem design. Nas aulas de design, a gente explica melhor o que é uma imagem, o que é uma resolução de imagem, mas é algo simples que dá para explicar aqui. Toda imagem no computador são pontos. E esses pontos são chamados de pixels. Tá ok? Uma imagem mais nítida, uma imagem com uma perfeição de detalhes maior, é uma imagem composta por uma quantidade maior de pixels. São pontos por centímetro, por milímetro, por polegada. Quanto maior a quantidade de pixels, de pontinhos em uma imagem, obviamente, por consequência, maior a nitidez, maior a qualidade dessa imagem. E por contrapartida, não precisamos nem lembrar que quanto maior a quantidade de pontos de pixels, maior é a resolução da imagem e, por consequência, maior o espaço que ela ocupa. Tudo bem? Uma placa gráfica, né? Uma placa de vídeo, ela tem a função de fazer o quê? Interpretar isso na sua resolução, na sua qualidade e permitir que esse sinal seja enviado através do cabo de vídeo, né, que você tem, dependendo da tecnologia, que pode ser um cabo VGA, simples, tradicional, como pode ser um cabo HDMI, que é o cabo de alta definição. Quanto maior a definição, maior o tamanho da imagem. Quanto maior o tamanho da imagem, maior o trabalho de processamento de cálculo que o processador precisa fazer para conseguir traduzir esta imagem. Porque voltemos às nossas aulas de primeiro módulo, que na verdade estamos no primeiro módulo, perdoe-me, né?
Mas voltemos ao princípio de tudo, né? Ao Big Bang da tecnologia. O computador é o quê? É um dispositivo eletrônico. Um dispositivo eletrônico, ele entende o quê? Impulso elétrico. 1 e 0, ele é binário. Por enquanto, né? Na chamada computação clássica. Vem aí cenas dos próximos capítulos. A computação quântica está vindo para atropelar tudo isso. Mas é um outro modelo, uma outra proposta. Na computação chamada clássica, os dispositivos são binários. Sendo assim, tudo o que existe tem que ser representado da mesma forma, por 0 e 1. E como é que esta imagem maravilhosa, como essa que o professor Alexandre mostrou para nós aqui, que estava com um papel de parede para ele, uma imagem toda perfeita, com uma resolução super legal, que é usada em games. E fique claro, né? Num game, a imagem está em movimento. Não é uma imagem parada, é uma imagem que se move. A todo o momento, ela é atualizada. Esta imagem atualizada, ela tem um tempo de atualização, que mediante a qualidade da tua placa de vídeo, ela permite uma maior atualização de quadros por segundo, o chamado FPS, Frame per Second. O que é o quadro por segundo? É uma espécie de ilusão de ótica. É a mesma imagem sendo repetida sequencialmente, em estados diferentes numa linha do tempo. Quanto mais rápido for isso, melhor é a qualidade da imagem em movimento e perfeita. Não parece um videogame dos anos 80, parece quase um filme de tão nítido. Só que esta nitidez, ela precisa ser renderizada, ela precisa ser recalculada, e isso são processos. E quem é que executa processos? A unidade de processamento. E para fazer isso, ela precisa de memória. Para fazer isso, ela aquece. Para ter esse realismo, esta maravilha que a gente encontra hoje nos games, em alguns aplicativos, em algumas, digamos assim, plataformas, eu preciso de processamento gráfico. Porque quanto maior esta qualidade, maior é esse trabalho que o processador gráfico tem que fazer. E alguns precisam fazer isso acompanhados, porque eles não dão conta. Por mais potente que seja a placa gráfica, muitas vezes, para fazer esse processo, ela não dá conta. É necessário, para ter ainda mais qualidade, né? E aí a coisa é o universo dos aficionados, né? Porque nunca está bom, sempre precisa de mais. Eles vão adquirindo ainda mais processamento gráfico, combinando, para que essa capacidade de renderização, de calcular, interpretar essas imagens, né? E aliás, não é interpretar, compilar as imagens. O que é compilação? É converter de imagem para o processo de identificação binária, 1 e 0. Isso aqui, cara, é uma questão básica, tá? Um programa feito em C, em JavaScript, em C Sharp, todos passam por mesmo processo, gente, compilação. O processador não entende comandos em inglês, da mesma maneira que ele não entende uma cor, ele não entende um movimento, ele entende cálculos que usam sistemas binários. E esse cálculo precisa ser feito para ele. Quer dizer, ele faz esse cálculo de conversão, né? E esse cálculo de conversão exige memória e muito, mas muito processamento. Quando a imagem é muito pesada, se o processamento gráfico não der conta, o que acontece com a imagem? Alguém tem alguma ideia? Só para que vocês participem da aula, já que vocês estão tão quietinhos aí. Se a imagem for grande demais para o processador, e ele não conseguir dar conta de fazer essa conversão, porque ou é muito processo para ele, ou ele tem pouca memória. O que acontece com a imagem, pessoal? Alguém se habilita a dar um pitaco aí? Alguém aí, Alexandre? Deixa eu ver, da tela preta, Alexandre Arnone. Da tela preta, não entendi aqui a devolutiva dele. A tela preta que ele está falando, talvez é o seguinte, ele está querendo dizer que a imagem trava, né, que para, né, e aí não consegue atualizar, fica dando aquelas travadinhas. É isso. Ela trava, não aparece imagem. Exatamente isso, gente. Então, assim... Comentário do Alexandre Arnone. Valeu, Alexandre, né? Valeu o aluno que está aí interagindo conosco, o professor Alexandre pelo suporte, que eu não estou vendo o chat. Então, e a gente
pede, né, essa participação para que a coisa fique mais dinâmica. Então, basicamente é isso, gente. Quando uma imagem, né, você está tentando aí bravamente, com um computador comum na sua casa, executar um joguinho, que pode, tá ok? Porque nenhum fabricante de jogo, tirando os jogos mais seletivos, né, que já está no manual dele, né, nas especificações, olha, precisa desse equipamento mínimo aqui. Então, não adianta nem você tentar que não vai dar. A máquina nem abre. Mas um jogo convencional aí, você acessa a, como é que chama? A Microsoft Store, baixa ali o Angry Birds, ou baixa aí o Fury Sniper, né, para ficar jogando. Meu, qualquer computador caseiro, sem nada, ele vai rodar. Roda sem problema algum. Agora, um jogo, né, eu não sei, eu não atuo no universo gamer, tá, pessoal? Então, isso eu não vou poder ajudar aqui para falar. Eu não conheço jogos mais modernos. Eu sei meio por alto, né, porque eu vejo de vez em quando minha filha conversando com as colegas dela, Fortnite, que a galera fala muito hoje, enfim, mais essas coisas aí, mas eu não jogo mais. Primeiro que eu não tenho tempo para isso, segundo que eu não tenho máquina para isso, né? Meu computador é bom, mas para jogar, enfim. No universo competitivo, estamos aqui pegando agora um atalho, tá? Vamos pegar o universo do games. Vamos lá. Quando é que eu preciso ter uma placa gráfica de alta performance? Quando você joga realmente de forma competitiva, né? Porque se você é um jogador, mesmo que não seja profissional, que fique claro, né? Hoje nós temos o universo gamer, ele é um segmento profissional. Você tem os desenvolvedores, você tem as empresas de desenvolvimento, e isso fornece um nicho de mercado que não é novo, tá? Inclusive, a indústria do entretenimento, ela não para na crise, né? Porque durante as crises, o entretenimento é um dos poucos nichos de negócio que continuam sobrevivendo. Não tem crise para esse universo do entretenimento. Pode estar o pior momento que for, as pessoas continuam, porque é quem pode, infelizmente, sendo bem realista, é caro, né? E o universo gamer, profissionalmente falando hoje, ele é aquecido, ele é promissor. Porque a empresa que desenvolve games, hoje ela tem, digamos assim, algumas coisinhas que são interessantes. Por exemplo, você tem os desenvolvedores, né? Recentemente eu vi uma matéria eu não me lembro exatamente o dia, eu não sei se são as quintas-feiras ou se é quarta-feira à noite, que tem no Jornal da Globo, à noite, uma coluna chamada Connect, onde fala-se de tecnologia e, de vez em quando, comenta-se a respeito de mercado de trabalho, né? E não é novidade comentar com vocês que o mercado de tecnologia sempre está em alta, sempre está em aberto, sempre tem vagas. E, recentemente, eu vi uma matéria comentando sobre o universo de desenvolvimento, né, de games, né? Inclusive uma empresa em São Paulo que mostrou, né, isso, tudo bem que estamos na pandemia, então está todo mundo trabalhando em home office, né? Mas eu lembro que o CEO da empresa, né, que é o executivo que gerencia, né, que toma a frente dos negócios, comentando que sentia muita falta de mão de obra, né, para esse tipo de desenvolvimento usando tecnologia, mas de extrema ponta. Não é tecnologia de ponta, é tecnologia de extrema ponta. De ponta extrema, ou seja, uma tecnologia muito nova. E aí complica, né? Porque nesse caso, gente, não é problema das instituições que formam a mão de obra. Por ser uma tecnologia de ponta, mas emergente, não é algo que esteja nas universidades, nas escolas técnicas aí, contratar o funcionário e fazer o treinamento fora. E uma coisa me doeu os cotovelos nessa reportagem, viu? Eu fiquei meio intrigado com isso, né? Esse CEO comentando, né? Ele falando, olha, eu tenho hoje 2 brasileiros trabalhando aqui na minha empresa, mas eu tenho um argentino, um ucraniano e um espanhol. Eu falei, tudo bem, o espanhol, o ucraniano, eu sei que os indianos são muito bons nessa parte de desenvolvimento, os russos também, né? Israelenses nem se falam, mas eu não conhecia esse poder de tecnológico, digamos assim, do argentino, né? E me chamou a atenção, porque eu também sou competitivo, inclusive, enquanto atleta, estive na Argentina algumas vezes competindo, né, com equipes argentinas, e a gente tem uma rivalidade saudável, não é nada estúpida, não. Porque competir com o argentino, competir é bom, mas competir com o argentino é muito mais. Mas eu falei, poxa, mas por que
o que tem que o argentino tem que o desenvolvedor brasileiro não tinha, né? No caso, ele falou que não era a Argentina, que aquele funcionário em específico tinha um conhecimento de uma linguagem de desenvolvimento de games usada pela empresa dele, que aqui no Brasil ele não tinha muita dificuldade em encontrar. Eu falei, fazer o quê? Temos que engolir essa do argentino, né? Mas voltando à questão do universo aqui das oportunidades, além do desenvolvedor, que é um segmento mais específico, que você precisa ter, sim, um grau de conhecimento elevado de tecnologias muito novas, né? Tecnologias que muitas vezes você não encontra em instituições formadoras por aqui. Tem um outro segmento que é muito interessante, que é dos testadores. O que são os testadores gamers? Eu acho que o nome deixa claro, são aqueles que são pagos para testar o jogo. E que muita gente acha que é mamão com açúcar. A galera acha que trabalhar com gaming é só ser feliz. Não é assim, gente. Né? Há uma pressão, há uma cobrança muito grande. Já tive a oportunidade de conhecer alguns jovens que trabalham com isso, e não é que não é legal. Eles gostam do que fazem, mas há uma pressão muito forte. Porque, assim, você é pago para testar um jogo ou testar jogos em contrato, onde você tem tempo para cumprir metas, porque você tem que chegar em fases desse jogo para você poder dar a sua avaliação e também gerar esse conteúdo, né? Porque o mundo está esperando isso. E aquela coisa, você tem que fazer algo que ninguém fez. Lembra da história do Brasil? Os bandeirantes? Fernão Dias, esses caras que trilharam os caminhos por onde todo mundo passou depois? O testador de games é esse cara. Ele tem que jogar primeiro algo que ninguém conhece e tem que desenrolar. Ele tem que chegar nas fases para poder dar o retorno, o feedback para a empresa e falar, olha, funciona assim, funciona assado, porque o mercado, a indústria está esperando. E isso não tem absolutamente nada a ver com entretenimento, que tem prazo. Você assina um contrato, você tem etapas para cumprir semanalmente, diariamente. Se você não cumprir, já era, perdeu. É assim. Então, não é diversão. A gente tem, às vezes, aquela coisa, né? As pessoas acham que existe uma mística, né? Olha, o cara é pago para brincar. Não é brincadeira. O cara, às vezes, joga 8, 10 horas por dia e não consegue chegar e cumprir aquela meta. E, às vezes, perde um contrato. É assim que funciona. Então, a gente está citando isso aqui porque, primeiro que a galera acha que testador não trabalha. Pelo contrário, trabalha. E o lado mais interessante dessa história é você esquecer que é uma brincadeira. Não é, porque você não joga quando você quer. Brincadeira é quando você quer jogar. O testador joga porque tem que jogar. Tudo bem? Então, isso hoje é profissão. E quando é profissão, você precisa do melhor equipamento possível. E se você precisa do melhor equipamento possível, você tem que investir. Porque você precisa de um tempo de resolução de gráficos rápido para que você consiga ter vantagens no jogo. Porque se você ficar travando, você não consegue jogar. Travou a imagem, congelou, você foi lá e perdeu uma etapa. Numa competição, que é o outro lado, né? Você, por exemplo, é um jogador de uma equipe e está participando de uma competição. Se o teu equipamento for um equipamento que demore para processar os gráficos, por exemplo, num jogo de combate, perdeu. Porque até a tua imagem chegar na tela, você já foi abatido pelo teu oponente 30, 40 segundos antes de você sequer carregar a tua imagem, porque para ele apareceu primeiro. Então, é nesse sentido que essas tecnologias precisam ser usadas, né? Mas realmente por uma questão de performance num segmento extremo. Aí a gente volta sempre. Extremos é uma outra coisa, tudo bem, gente? O uso convencional, qualquer joguinho simples você consegue jogar com um adaptador de vídeo comum. Agora, nesse segmento profissional e no segmento de competitividade, você precisa disso aqui. E aí, para não deixar solto, né, fechando de novo, imagem tem pixels, que são os pontos que a compõem. Esses pixels, quanto maior a quantidade, maior a resolução e perfeição, nitidez da imagem. Essas imagens, sempre que forem sair na tela, elas primeiro passam por um processo de conversão. A imagem precisa ser compilada, decodificada e transformada em zeros e uns,
para poder ser interpretada pelo processador e enviado para o sinal de vídeo na tela. Isso tem um tempo. Quando você tem um processamento gráfico de alto desempenho, isso é rápido. Quando você tem pouco desempenho, perdeu. Tudo bem? O desempenho se dá onde? No processamento gráfico, na sua GPU. Bom, aqui está explicando tudo isso que eu falei para vocês, está na sequência dos slides aqui. A GPU, como é que a gente instala ela? A conexão e escolhendo uma boa placa. Escolhendo uma boa placa, eu vou assim, essa parte aqui, ó, esse último link aqui, eu não vou acessar, porque o professor Alexandre está com um vídeo aí muito interessante, que, na verdade, eu acho que o vídeo é justamente sobre o mesmo assunto aqui, porque está falando a mesma coisa. Então, provavelmente saiu do mesmo lugar, do How Stuff Works. Porém, o vídeo é mais legal do que a apresentação aqui em texto, né? Então, esse último link aqui, a gente vai assistir em vídeo. A GPU, vou clicar no link aqui e vai abrir o artigo original do How Stuff Works, tá ok? Opa, me enganou aqui, não foi? Peraí. Deixa eu voltar. Opa, agora foi. Cliquei no lugar certo aqui. Bom, como eu falei para vocês, eu retirei, né, esse conteúdo desse site aqui, ó, computerhowstuffworks.com. No Discovery Channel, há um tempo atrás, eu não sei, ainda deve ter, né? Como as coisas funcionam. Uma série que traduz esses artigos aqui e mostra isso no Discovery. Eu acho que ainda tem, faz tempo que eu não vejo. E aqui é o site original, né? Em inglês, o computer.howstuffworks, como as coisas funcionam.com, que o Google está traduzindo aqui para nós, né? Cara, o que o Fux está fazendo aqui, cara? Pelo amor de Deus. Cara, eu vou falar uma coisa. Ó, eu ando meio decepcionado com a internet. Já falei isso para essa turma aqui nas aulas de sistemas de informação. Cara, isso está ganhando um caráter político cada vez mais maçante. E não só político, comercial, cara. Mas isso fica para uma outra hora. Olha isso. Olha o Fux falando. Tá sem som, vai lá. Não é binário aí, hein? E assim, eu não pedi nada. Deixa eu ver se dá para fechar isso aqui, cara. Não dá, tá aqui. Ah, tranquilo. Vamos Deixa lá. quieto, né? Veja bem, eu não sou contra a política, tá, gente? Não é isso. Eu acho que a gente tem que entender de política, sim. É que, enfim, nem vamos falar sobre isso agora, vai, deixa, só para a gente não se complicar. Aqui, ó, GPU, conexão PCI e escolhendo uma boa placa gráfica. Vamos lá. A GPU, eu mostrei para vocês naquela ilustração inicial, um exemplo, fazendo uma comparação visual entre CPU e GPU. Aqui, ó, a parte de composição física da GPU, né? Vamos lá. Primeiramente, né? Aqui é a placa. Ou seja, o dispositivo, a superfície, a interface aqui que vai receber a GPU, que é o processador. Ele precisa da memória, porque se esse processador que está aqui, que é a GPU, não tiver esta memória, aonde ele vai buscar memória? Gente, alguém tem alguma ideia? De novo aí convidando vocês para participar. Se não tiver essa memória aqui na placa de vídeo, ele vai usar que memória? Alguém faz alguma ideia? Alguém no chat aí, Alexandre? Mateus falou a RAM. Exatamente, é isso aí. Se a placa gráfica, vamos lá, qualquer placa gráfica hoje, né? Não digo qualquer, mas uma placa gráfica com desempenho de médio para mais, ela já vem com a chamada memória dedicada. O que é a memória dedicada? É aquela memória que se dedica exclusivamente para atender aquele propósito. Diferente da chamada memória compartilhada. Se esta placa aqui não tivesse essa memória aqui, ele tinha que fazer o quê? Tinha que compartilhar a memória do sistema, que foi o que o nosso ilustre colega colocou aí. Aí eu tenho a memória RAM do conjunto computacional do nosso computador, sendo compartilhada para as requisições do seu equipamento e também sendo compartilhada para tentar com bravura, né? Porque aí é uma tentativa, não significa que ela vai conseguir atender essa demanda gráfica, porque isso aqui vai gráfico, hein? Vai memória. E quanto maior a quantidade de memória aqui,
mais o processador consegue trabalhar. Tá ok? Outra coisa importante. Eu tenho a memória aqui, beleza, e eu tenho o processador aqui, né? Ele não vai buscar porque ele tem a memória dedicada, então a memória já está fazendo parte desta placa aqui. Um fator importante aqui, né, que isso às vezes não está claro nos anúncios, tá? Isso é uma questão de leitura mais técnica, é que eu tenho também essa comunicação entre processador e a memória. E assim, diferente de uma placa-mãe, porque esta placa de vídeo aqui, ela é, entre aspas, como uma placa-mãe. A placa-mãe não recebe processador, a placa-mãe não recebe memória. Só que para fazer essa comunicação entre eles têm, na placa-mãe, nós temos o chamado barramento interno. Que hoje, né, o barramento, já falamos sobre isso aqui, ele opera ali na faixa de 64 bits. Mas na placa de vídeo, nessas placas de vídeo de alta performance hoje, tem algumas placas com barramento interno de 128 e até 256 bits, voando 3, 4 vezes mais rápido que o barramento de uma placa-mãe convencional, porque é um processo menor, é um circuito menor, não é tão caro fazer, é um espaço menor para ser feito. Então, além de ter a memória dedicada aqui, o barramento, a frequência desse barramento aqui, é muito superior ao barramento de uma placa-mãe. E lembrando que barramento é o quê? São as vias de comunicação entre os dispositivos, no caso aqui, processador e memória. Quanto maior o barramento, quanto maior a frequência desse barramento, mais rápido ele se comunica entre a função de memória e processamento. Lembrando que a memória aqui, ela vai auxiliar o quê? Para fazer esse cálculo de conversão, né, dos pixels, né, que compõem a imagem em zeros e uns, né, em dígitos binários, são vários cálculos, e esses cálculos vão recrutar muita memória. E se essa memória estiver aqui do lado, usando um barramento, por exemplo, vamos lá, de 128 ou de 256 bits, isso te dá uma velocidade muito, mas muito grande. E isso, às vezes, quando as pessoas escolhem uma placa de vídeo, né, elas não leem isso, não procuram saber isso, né? Elas vão muito pelo modelo da placa de vídeo, né, que é importante. E fiquei sabendo recentemente aí, foi 3 semanas atrás, quando eu dei essa aula em Mongaguá, que essas placas gráficas, elas deram um up no preço aí nesses últimos 2, 3 anos, mas assim, uma coisa vertiginosa, justamente pelo mercado estar aquecido, porque elas deixaram de ser apenas processadores gráficos, né? Estão sendo muito requisitadas por data centers, para mineração de bitcoins. Então, isso hipervalorizou as placas gráficas. Inclusive, um aluno comentando comigo agora, recentemente, em Mongaguá, 3 semanas, que ele tinha uma placa gráfica que ele havia comprado há uns 3 anos atrás, ele havia pago, acho que, R$ 1.500. Hoje, a mesma placa não sai por menos de 3,5. E justamente é isso, a demanda por esses dispositivos aumentou muito, então estão extremamente valorizadas, né? Não apenas pela questão do game em si, da performance gráfica, mas pela performance em geral que está sendo usado para outras finalidades. Então aqui, gente, que eu quero que vocês guardem, que é importante, porque são poucas pessoas que conhecem isso, tá? E aí, uma outra coisa também que vale lembrar, muita gente fala, né, que gamer, né, que jogador, simplesmente bitolado, só joga e toma Coca-Cola. Não é verdade, tá? Os jogadores de games, os caras que jogam e que procuram entender um pouco mais sobre os dispositivos, têm um conhecimento muito bom sobre isso daqui. Alguns sem nenhum curso técnico na área, tá? Se a gente não teremos tempo para isso aqui, porque o nosso curso não é voltado para games, mas poderia convidar um desses entusiastas, nem precisa ser profissional, um entusiasta que joga e que por interesse próprio, por curiosidade, pesquisa, o cara vem aqui, desenrola com a gente o assunto com uma propriedade, e posso dizer para você, com toda a humildade do mundo, hein, que aprenda com esses caras, porque não apenas são pesquisadores, hein, jogam, eles usam, conhecem muito, alguns, repito, sem nunca terem feito um curso de tecnologia da vida, mas é porque utilizam isso com frequência e estudam essas arquiteturas para conseguir tirar o máximo proveito delas. Então,
para a gente poder memorizar não, gente, desculpa, o termo memorizar não é muito produtivo, mas que a gente possa absorver isso, porque isso é importante para o conhecimento, pelo funcionamento. Itens a considerar na hora da escolha. Colocar a quantidade de memória é importante? Sim. Mas também, se for possível saber, a frequência aqui do barramento, como o barramento trafega, tudo bem? Isso é muito importante para o desempenho final da sua placa gráfica. Essa placa aqui, só pelo formato, né, pela composição física dela, a gente já percebe que é uma placa de uma época mais antiga, tá? Aqui é uma placa que ainda usa conexão VGA, e aqui nós temos a conexão DVI, né, que é uma conexão aí intermediária, né, entre a VGA e HDMI. Essa conexão aqui é uma conexão que possui uma qualidade boa, né? Eu já tive algumas máquinas, algumas placas gráficas que vinham com essa conexão aqui, mas eu nunca tive esse cabo em casa, né? E uma coisa que é muito comum, inclusive eu nunca fiz isso aqui porque eu usava o VGA mesmo, né? Que veio na máquina, eu usava. Mas eu pego aqui no prédio, às vezes, para arrumar máquinas que usam muito adaptadores de HDMI para VGA, e eu acho isso, é o fim do mundo. Se você está usando um adaptador do DVI para o VGA, cara, por que você já não usou o VGA aqui? Porque a galera esquece o conceito de adaptador, gente. O adaptador, se você tem uma saída DVI e você está adaptando para o VGA, a saída vai ser VGA, não vai ser HDMI, DVI. Você não vai ter a mesma qualidade. Assim, talvez esteja complicando falar isso para vocês, mas assim, se tem uma saída VGA e uma DVI, você precisa da conexão aqui para realmente ter esta qualidade. Se você usa um adaptador para voltar para o VGA, ele perde novamente a qualidade. Então, a gente pega muitas essas coisas aqui, às vezes, para arrumar máquinas que vêm com esses dispositivos, eu sempre vejo com adaptador e o cara usando o VGA. Eu falo, mas já tem o VGA, por que está usando o adaptador? Sei lá, não dá para entender essas coisas. Bom, aqui, ó, memória, o processador, o barramento, memória dedicada. Tudo bem? Outra coisa importante que eu esquecendo, vi agora aqui, ó, antes que eu for, e já ia esquecer. Já falei no início, esse dispositivo aqui, gente, nesse formato aqui, elas não aqueciam tanto, tá? Porque aqui é uma placa gráfica das mais simples, eu posso dizer para vocês, assim, sem receio de errar, que é uma das primeiras aqui, né, com conexão VGA. Então, elas eram modestas para a época, digamos assim, eram boas, né, mas não consumiam tanto quanto hoje, né, e por consequência também não geravam tanto calor. As atuais precisam sim, né, tomar um pouco mais de cuidado com essa questão. Vamos lá, descendo agora para a conexão. Conexão PCI, pessoal. O que é a conexão PCI? PCI são os slots na placa-mãe, que quando nós falamos com vocês sobre placa-mãe, né, nós apresentamos para vocês aquelas vias, né, aqueles espaços, são chamados slots de expansão. O PCI é um slot que usa o barramento PCI, né? Eles têm ali, digamos assim, hoje é o barramento atual, isso evoluiu de outros barramentos, né? E é utilizado hoje pelas placas gráficas, né? E nós não estamos usando mais o formato PCI somente, é o chamado PCI Express, né? Que já tem uma taxa de transferência mais elevada, né? E aí você consegue ter esse desempenho aqui, ó, com a chamada, os gráficos com vetores quânticos, né? É o QXGA, e para que isso possa ser transmitido com mais velocidade, as conexões na placa, né, usando o slot PCI, também evoluíram, que hoje são chamadas a tecnologia PCI Express, que é relativo a esse encaixe aqui na placa-mãe, tudo bem? Reparem que aqui nós temos um dissipador, né, que é para ajudar a dissipar o calor, e a conexão PCI é relacionada à instalação na placa, tá ok? Só para não ficar em aberto, né, slot PCI Express. No vídeo, eu acho que vai mostrar isso para vocês, mas vamos lá, o X16 aqui, vamos lá, pegar uma imagem aqui para na placa-mãe aqui.
Bom, peguei uma imagem aqui, gente, aleatória, tá? Eu sempre separo antes, mas agora eu não separei. Aqui são os slots, pessoal. Os slots PCI estão aqui, ó. Tá vendo o zoom aqui, ó? Isso aqui são os slots PCI, tudo bem? Já mostrei a placa aqui. Essa aqui, por sinal, é uma placa com multiprocessamento, tá? Que dá para colocar mais de um processador, tá? Placa-mãe LGA 2011, né? Para um Xeon, placa de servidor, também usada para game aí, 10 pau, com multiprocessamento, né? E aqui é o slot PCI Express, tudo bem? Aqui nós temos dois slots PCI Express, que preciso ler a especificação aqui para saber se é o X16, X4, e aqui nós temos duas conexões um pouquinho diferentes, que aí você olhando o manual, você sabe se é X16, X8, X4. Esse X16, X8 significa a velocidade dele, a tecnologia, tá ok? Nesse caso aqui, vamos falar de um assunto na sequência. São 8h37, dá tempo de explicar uma coisa muito importante nesse universo das placas aqui, né? Que é essa parte aqui, ó. Crossfire e SLI. Vamos lá. Eu acabei de mostrar uma placa aqui, né? Com dois slots PCI Express de um lado. E deixa eu pegar uma outra placa aqui. Placa, vamos lá. Motherboard. Placa-mãe para Crossfire aqui. Vamos lá. Vamos pegar uma placa-mãe aqui para Crossfire para a brincadeira ficar legal aqui. Vamos pegar uma Gigabyte B450. Vamos pegar essa Asus, mas não dá para ver ela legal. Eu queria pegar uma placa que conseguisse enxergar ela bem. Acho que essa aqui tá boa, vai. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Não, não é essa. Essa aqui não tá legal. Não quero pegar uma placa um pouquinho melhor aqui que eu possa. Acho que essa aqui dá para ver melhor aqui. Ó. Oh, meu Deus do céu. Peraí. Aqui eu tenho, ó, uma. Não quero. Deixa eu ver qual é a placa que eu peguei aqui. Que eu fui para a imagem e não olhei aqui. É uma Gigabyte Aorus, ou Aurus, né? Para quem gosta de uma pronúncia mais correta. Esse tipo de placa, pessoal, voltado para game, né? Ela te dá a possibilidade de ligar várias placas gráficas, várias, né? E quando é que eu preciso ligar várias placas gráficas? Quando eu quero realmente performance absurda, absurda. E aí a gente está partindo para o extremo, é como se fosse Fórmula 1, é o extremo, é o extremo. É o extremo do extremo, tudo bem? Caro, investimento top. Para você poder ligar em série, né, mais do que uma placa gráfica, os fabricantes desenvolveram tecnologias para permitir esse reconhecimento, né? E nós temos aqui no mercado, opa, eu já acabei tirando aqui, aqui. Basicamente, nós temos duas tecnologias que são dominantes no mercado. A Crossfire, ou Crossfire X, que é tecnologia patenteada pela AMD, e nós temos o SLI, que é patenteada pela NVIDIA. Ambas fazem a mesma coisa. O que é o Crossfire e o que é o SLI? Crossfire, em tradução literal, significa fogo cruzado. Como assim fogo cruzado? É todo mundo atirando ao mesmo tempo. Você coloca várias placas gráficas e elas vão ser reconhecidas pelo barramento como se fossem uma com uma capacidade absurda. O conjunto ali, essas placas compatíveis com a tecnologia Crossfire, você pode ligar 4, 5, dependendo do seu poder de investimento, e o reconhecimento pela placa-mãe é como se fosse uma. Ele liga, soma
e potencializa o desempenho. Isso gera uma potência assustadora. Tá? Porém, vale lembrar que algumas placas chegam a ter somente uma placa, o consumo de 300 watts de potência. Você ligar 4 numa mesma placa-mãe, o que será que acontece, pessoal? Eu posso usar uma fonte comum para isso? Uma fonte de 250 watts, eu posso ligar uma placa de vídeo em série aqui, 4 placas com que cada uma delas individualmente utilizam 300 watts de potência? Qual seria a necessidade de fonte que eu precisaria para ligar um Crossfire hoje com 4 placas gráficas aí de última geração, cada uma delas usando só a placa gráfica, 300 watts de potência? Só de placa, se você estiver usando 4 placas gráficas, você vai ter uma demanda das placas gráficas de 1.200 watts. Lembrando que você ainda tem a placa-mãe do seu computador para ser alimentado, o processador e as memórias RAMs do computador, seu disco SSD, e aí vai. Olha o quanto você precisa aumentar a capacidade da sua configuração para poder executar o processamento gráfico desta forma. O Crossfire da AMD, né, ele permite, através dos módulos programáveis pela AMD, né, que são os chips que a AMD coloca numa placa-mãe, ele reconhece e permite que você consiga colocar várias, né, e aí, né, isso vai ser determinado pelo chip que for instituído na placa-mãe, no chip 7, isso fica no manual da placa, quantas placas gráficas ela permite, ela comporta e reconhece ao mesmo tempo, né? Tudo bem que só de olhar a placa gráfica, você já observa quantos slots PCI Express ela possui, por contrapartida, ali você já tem uma ideia de quantas placas você vai conseguir colocar. Tudo bem? Porém, entretanto, todavia, quando você faz esse uso em série de placas, você precisa somar o consumo para você poder dimensionar uma fonte correta. Se você não colocar uma fonte que dê conta, queima. Não vai queimar a placa de vídeo, queima a fonte, ela não aguenta. Tá ok? E, dependendo da demanda, pode dar um problema maior, né? Você sobrecarrega o conjunto, não é legal para a vida útil. Crossfire é da AMD, é uma tecnologia patenteada pela AMD que faz o quê? Permite a conexão em série de placas. E o SLI? O SLI é a mesma tecnologia, óbvio, claro, porém desenvolvida pela NVIDIA, que significa Interface de Link Escalável. SLI, Interface Linked Scalable. É uma interface para ligar de forma escalável várias placas gráficas. Detalhe, tanto a NVIDIA quanto a AMD desenvolveram frameworks, digamos assim, de programação para esse tipo de situação. Porque, como eu disse para vocês, nem tudo que acontece no universo do Crossfire e do SLI é relacionado a games, tá? Houve uma época que essa tecnologia aqui causou um barulho na área de segurança da informação. Né? Não tem a ver com entretenimento, tem a ver com contravenção, com crimes virtuais, né? Quando esses dispositivos surgiram e quando essas frameworks de programação permitiram, né, tornaram possível o desenvolvimento de códigos para explorar esse tipo de situação aqui, algumas senhas criptografadas aí com criptografias mais simples, mais antigas, eram quebradas em horas, gente. Em horas, com esse tipo de processamento. E, logicamente, isso durou pouco, né? Em alguns meses foi percebido, e hoje a tecnologia de criptografia, né? Aí na casa dos 128 bits, esquece, não tem como quebrar, né? Um código de criptografia hoje de 128 bits, para você conseguir quebrar por tentativa e erro, chamado força bruta, você precisaria de um supercomputador e aproximadamente aí 1.500 anos, mais de 1.500 anos, né? Pelo que, quando a China tinha o maior computador do planeta, o Tianhe, que significa Via Láctea, né? Na época, os chineses fizeram até uma
uma brincadeira, né? Que não é mais a China não está mais à frente disso, né? Quem está na frente agora é o Japão, com o Fugaku, da Universidade de Kobe, que já está na velocidade dos heptaflop, é o primeiro supercomputador da história a quebrar a barreira do petaflop, está no heptaflop, que não dá para pronunciar e não dá para escrever isso em termos de frequência de execução. Teria que parar para ler, não dá para pronunciar o quanto isso é em termos de volume de processamento. Com o Tianhe, na época, que era o maior do supercomputador do mundo chinês, precisaria de quase 1 milhão de anos, né? Que é considerado estimadamente o tempo de existência do universo, para você conseguir testar todas as possibilidades com um supercomputador usando uma senha de 128 bits, de criptografia com 128 bits. O número de combinações para ser testadas é muito grande. Porém, entretanto, quando essas tecnologias surgiram, o Crossfire e o SLI, as senhas mais simples, ainda com 32 bits, algumas mais baixas e com algumas falhas, né, com algumas vulnerabilidades, eram quebradas por esses dispositivos em algumas horas, gente. E não tem nada a ver com a nossa história aqui, mas só para deixar o assunto, né, em aberto, quando a computação quântica estiver ao alcance, né, de todos, digamos assim, os modelos criptográficos que nós temos hoje não servirão mais. Não dá mais. Aí precisaríamos inventar algum formato novo de criptografia, porque a velocidade quântica quebraria também o que seria feito em 1 milhão de anos, você faria em um mês. E aí já não dá mais. Mas isso é preocupação para outra hora, não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui. Então, SLI, tecnologia da NVIDIA, Crossfire X, AMD. Tudo bem? O que elas fazem? Permite que você possa instalar em série mais do que uma placa gráfica, porém, você precisa dimensionar isso. Olha aqui, eu fui pegar lá no Mercado Livre e tinha uma placa aqui, ó, uma gigabyte. Aqui nós podemos ligar 4, tá ok? Não identifiquei aqui o chipset dessa placa para saber se é NVIDIA ou se é AMD, tudo bem? Mas, enfim, nisso aqui, pessoal, o limite é o céu e o teu bolso, né? Você tendo condições de investir, porque placas gráficas de alta performance hoje, alta mesmo, está em média aí, as medianas na casa dos seus R$3.500, R$4.000, né? Você ligar 4, 5 de uma vez, enfim. E vale lembrar que quando você faz esse tipo de uso, né? Você precisa investir também, logicamente, além da fonte de alimentação, como nós já comentamos aqui, porque cada uma delas demanda um consumo maior, e somadas você, né, tem que proporcionalizar isso. A dissipação aqui dentro, ele gera calor para tudo, hein? Tudo isso aqui, tanto é que a própria placa, ela já é feita de uma maneira para suportar temperaturas mais elevadas, porque tudo isso, além de toda essa performance, ainda vem o chamado overclock, né? Que todas essas placas gráficas, além do Crossfire, além de tudo isso, elas ainda aceitam o chamado overclock, que é aumentar a frequência de clock, as linhas, a frequência de execução, os ciclos de execução por segundo, ela permite aumentar. Então, a gente está falando aqui, gente, de uma tecnologia realmente muito, mas muito potente, que quando você tem condições de investir, ela traz um resultado assustador. E temos 10 minutinhos aqui, ninguém perguntou, mas como eu sou assim mesmo, eu falo de graça, alguém poderia citar aqui quando é que a AMD entrou nessa história de games, pessoal? Alguém tem alguma ideia? O que a AMD tem a ver com games, né? Por que a AMD? Por que a Intel está fora disso, hein? Alguém sabe por que a AMD se meteu nesse negócio de games aqui? Alguém se arrisca? Deixa eu voltar aqui, que esse é finalzinho do nosso primeiro bloco aí. Por enquanto, o pessoal está... Ninguém se arrisca aí aonde é que a AMD entrou nessa história? Vamos lá. Isso aqui temos 10 minutinhos, mas em 5 minutos eu consigo contar essa história aqui. Vamos lá. Tudo começa quando você tenta achar o seu lugar no mundo, no tempo e na história, né? Porque vocês viram no Piratas do Vale do Silício que a Intel, ela sempre foi grande.
no surgimento da Microsoft e da Apple, a Intel já existia, e isso ficou claro na resenha, na síntese que fizemos do filme. Tanto é que a Intel foi uma das que apostou o seu capital para ajudar o surgimento da Apple, né? Apostou enquanto eles ainda trabalhavam numa garagem. Então, a Intel, ela sempre foi líder. Sempre foi líder. E a AMD, assim como outros fabricantes, começaram a trilhar um caminho. Além da AMD, nós tínhamos um outro fabricante que, na verdade, não sei se ele já se ele faliu ou se foi absorvido por outra gigante, porque isso acontece, são as fusões, né? Não é que deixa de existir, vem outra empresa e compra. Tinha um fabricante chamado Cyrix, também, que produzia ali processadores nos anos 80, 90, e não vou dizer, porque não eram competitivos com a Intel, mas miravam um outro mercado. Eles foram ficando para trás e o mercado começa a se desenhar. A AMD de um lado, Intel do outro. A AMD de um lado, Intel do outro. A AMD, ela, de fato, nunca mirou a Intel como, digamos assim, concorrente, porque eram fatias de mercado diferentes. A Intel já era a Intel. A Intel já era muito grande. E a AMD chegou ali com uma certa humildade, modesta, simplesinha, né? Aquele cara do interior, estilo o cara do interior que vem para a cidade grande, que busca o seu lugar ao sol, com muita humildade e foi trilhando o seu espacinho. E a AMD começou a ganhar um espaço. Foi porque ela mirou o mercado médio. Porque tudo isso que nós estamos falando aqui custa caro para o nosso mercado. A gente sempre fala isso aqui. Para outras economias, o que é caro para nós é totalmente acessível. É bem de consumo normal. E a AMD sempre olhou para esse mercado com mais carinho, ou seja, aquele que não tem esse mesmo poder de investimento. E ela foi ganhando o seu know-how. A Intel está lá no topo do mercado e a gente vai seguindo. Meados dos anos, vamos lá, começo dos anos 2000, de 2000 até 2003, digamos assim, entre 2000 e 2002, por exemplo, a AMD estava começando a ganhar força no mercado, né? Com seus K6, o K6-2 que deram certo nos anos 90, ali finalzinho dos anos 90, a AMD entrou com os processadores baratos, que todo mundo não botava fé porque eles aqueciam muito, mas eles eram valentes. Era só você jogar um cooler bom, mais ou menos, eu não sei se o Alexandre chegou a ter. Eu tive um K6 que durou para mim quase 7, 8 anos. Cheguei a usar ele sem gabinete em casa, em cima de um banco. Eu já tive, já. E esse modelo de processador da AMD, ele trouxe a AMD para um mercado que aqui para o Brasil era maravilhoso. É aquela galera que está gostando de tecnologia, ou seja, o mercado está aquecido, as pessoas estão tendo acesso à tecnologia e encontraram uma tecnologia que dá para comprar, que era a AMD, porque a Intel era muito caro. E a AMD começou a ganhar força. Só que aí, né, o que acontece? Da mesma maneira que o mercado, e outros mercados são assim, né? Vamos supor, o que a Ambev faz quando uma cervejaria local começa a ganhar expressão? Ela compra. É assim que o mercado corporativo reage, né? Quando não digo concorrente, mas quando alguma empresa do mesmo meio começa a ganhar espaço, ele vai lá e compra e fala, não, aqui não se mete nisso, aqui é tudo nosso. A AMD nunca foi comprada pela Intel. A Intel, que eu me recorde, nunca chegou a fazer uma oferta oficial para a AMD, mas ela batia pesado na AMD. Quando a AMD começava a ganhar mercado, ela vinha e lançava um processador mais barato para quebrar as pernas da AMD. E a AMD estava bem ali com o seu chamado, a turma do K6, né, que era o finalzinho dos anos 90 para os anos 2000. E aí, entre 2000 e 2003, a Intel vem e me lança uma tecnologia, não me lembro se é o Pentium, acho que era o Pentium 2, algo desse tipo. A Intel veio com o Pentium 2, que era um processadorzinho que você tinha ali um encaixe diferente, e ele tinha um preço mais barato. Aquilo deu uma quebrada na AMD, que praticamente deixou a AMD meio perdida no mercado. A AMD ficou meio que sem rumo, porque ela veio e começou a ocupar também esse segmento de processadores médios, né? Que a Intel sempre esteve preocupada com o outro lado, com o outro extremo, digamos assim, a faixa mais nobre. Mas ela vai lá e dá uma canelada na AMD e lança, acho que ela não me lembro bem se era o Pentium 2, tá? Não me lembro agora exatamente
se era o Pentium 2, se era o Celeron, acho que foi o Celeron, que a Intel lançou, e aí quebra, não é que quebra, mas tira essa hegemonia, esse mercado onde a AMD respirava com tranquilidade. E ela ficou meio que bambeou as pernas ali, é como se fosse uma luta de boxe, quase nocauteou, porque ficou meio perdida no mercado. Nesse meio tempo, a ATI, que é uma empresa especializada em gráficos, né, ela já tinha alguns trabalhos paralelos com a AMD. E esses trabalhos paralelos entre a AMD e a ATI, que é uma empresa especializada, né, na parte de processamento gráfico, de gráficos, na criação de gráficos, já havia trazido para a AMD alguma sobrevivência. E a ATI não estava muito bem. As duas não estavam muito bem. E aí é aquela questão, né? Vamos fazer o seguinte, vamos juntar as nossas mágoas aqui e vamos ver se a gente consegue fazer frente para a Intel. E aí foi feita uma fusão. A AMD adquiriu a ATI. E quando ela adquiriu a ATI, todo o know-how da ATI, voltado para gráficos, ela absorve. Aí a coisa muda de novo. Porque além de atuar no segmento de preço mais acessível, a AMD começou a ser mais criativa. Ela começou a ser mais criativa. E aí ela desenvolveu vários produtos, mas, olha, as primeiras gerações dos multicores da Intel, né, o quad-core, o dual-core, eles bateram forte na AMD. A AMD não conseguiu fazer frente. A AMD foi começar a fazer frente para a Intel com o lançamento das chamadas APUs, que são as unidades de processamento acelerado. Foi a primeira vez que uma empresa lança no mercado um chip com duas funções, de processar processos, né? Me perdoem a redundância, mas é isso mesmo, com um chip com processamento comum, com uma CPU, e no mesmo chip embutido uma GPU, um outro núcleozinho só para gráficos, eram chamadas APUs. A primeira que a AMD cria chama-se Fusion. Ela dá o nome de Fusion, que é o fruto da fusão entre ela e a ATI. E o Fusion, aqui no Brasil, ele não ganhou muito mercado porque é pouca propaganda, mas ele chacoalhou esse mundo, o mundo do games, porque a galera conseguia rodar jogos mais expressivos pagando muito pouco. E aquilo trouxe de volta a AMD para o cenário. E a Intel não esperava, né? Porque a Intel estava acabando de lançar ali algumas gerações, acho que segunda geração dos seus multicores. E ela não gostou. Ela foi lá, passado alguns anos, e voltou também, começou a investir no segmento gráfico, coisa que a Intel nunca se importou em fazer. A Intel nunca olhou para o segmento gráfico. Mas quando ela viu ali por volta de... essa fusão foi em 2006, tá, gente? Quando a AMD e a ATI se juntaram em 2006, a Intel não se importou muito. Mas em 2011, quando a AMD lançou o Fusion, essa APU, ela chacoalhou, ela deu uma chacoalhada. A escala Richter da Intel deu uma tremida, porque muita gente olhou com cuidado e falou, cara, esses processadores são baratos e rodam, hein? E aí, passado alguns anos, a Intel fez a mesma coisa, bateu no joelho de novo, lançou os processadores com... Não digo com chip gráfico embutido, mas baixou o preço dos processadores para chegar lançando ali uma concorrência para esse mercado da AMD. E passados mais alguns anos, né, aqui por volta de 2017, 2018, a AMD resolve dar o troco, porque ela realmente resolveu brigar de igual para igual com a Intel. Ela lança aí a sua plataforma, o projeto da Ryzen, né, na arquitetura Zen. Nesse momento, pela primeira vez na história, a AMD ela sai do seu lugar comum, que é o segmento médio, e resolve brigar com a Intel lá no topo da cadeia. A linha Zen, que é a arquitetura Zen da AMD, a Ryzen 5, 7, ele, no lançamento, bateu todos os benchmarks da Intel, só que aí também tem outro lado, tá, gente? A vantagem econômica da AMD foi para o beleléu. Nesse momento, os processadores da linha Ryzen, top de linha, da linha Zen, né, os Ryzens da AMD, eles estão tão caros quanto a Intel. Então, a Intel continua grande, mas pela primeira vez na história com a arquitetura Zen, a AMD resolveu também
contra-atacar. Ela nunca fez isso, mas dessa vez fez. E estão nesse momento da história, não sei agora, né, com o lançamento da 11ª geração da linha da Intel, como é que esse mercado vai reagir, mas ela equilibrou. Lógico, o mercado continua sendo Intel? Continua. Mas, ela deixou muito claro, eu não tenho o mesmo poder de investimento, eu não tenho o mesmo nome e o tamanho que vocês, mas eu tenho uma coisa que vocês ainda talvez precisem, eu sou versátil. Eu cheguei e consegui equilibrar. E isso é muito bom para nós, consumidores, entre aspas, né? Porque para nós ainda é caro, os dois estão caros, mas a gente passa a ter alternativas. E como eu sou um cara que dificilmente mudo a minha linha, tá? Eu tive o meu primeiro computador foi AMD. Depois todos os outros foram Intel. Voltei para AMD justamente por esse fator no final do ano passado. Eu falei, dessa vez eu vou voltar para AMD. Voltei, não tenho do que reclamar. E isso que eu estou falando aqui, gente, não é uma história, isso é um fato, né? Não é uma história, uma lenda. Isso aqui é uma história tecnológica da AMD e não estou fazendo propaganda. Eu usei a minha vida inteira Intel, tive muito mais processadores Intel do que a AMD, não tenho do que reclamar, e tive 2 equipamentos da AMD. Tive o meu primeiro, que foi o K6, e hoje estou usando aqui um Ryzen 7 nesse notebook. Até o momento, nada a reclamar. E eu contei essa história aqui para vocês para explicar como a AMD chega no Crossfire, como a AMD se tornou referência no universo games, através dessa fusão com a ATI em 2006, que foi uma forma de sobreviver. Os dois estavam naufragando ao estilo Leonardo DiCaprio e a sua companheira, sobrou aquele pedacinho de madeira e os dois resolveram segurar ali para não afundarem. E estão aí brigando, entre aspas, de igual para igual com a Intel. Ponto. Voltando aí para vocês. Tirando aqui o compartilhamento. Turma, alguma pergunta aí sobre essa parte de placa de vídeo? Professor Alexandre, tem o vídeo para mostrar ou vai deixar o vídeo para depois do intervalo? Então, a gente tem um videozinho aí para mostrar. Ele é um pouco longo, como a gente havia abordado, é de meia hora mais ou menos, e tem um curtinho, né, da Dell, de 1 minutinho, 1 minuto e meio mais ou menos. Mas podemos mostrar aí após o intervalo. Perfeito. E depois do intervalo também a gente responde a pergunta da Tainá aqui, que ela está falando entre combinar processador da Intel com peças da AMD, né? Na mesma arquitetura, eu desconheço, viu, Tainá? Mas a gente fala sobre isso depois do intervalo, que a gente precisa explicar isso com um pouquinho mais de calma. E aí a gente aproveita para explicar isso, o professor Alexandre passa os vídeos, e também, né, nós depois também teremos aquela tarefa normal da sexta-feira, tudo bem? Parada para o intervalo, paro por aqui, professor Alexandre, fica à vontade aí. Não, é isso, vamos fazer uma pausa, restabelecer aí a energia e voltamos aí em, que horas? 9h30? 9h30, né? Dá para... Se vocês forem pedir uma pizza, tudo bem, dá tempo de chegar a pizza. É isso aí, então tá combinado, pessoal. Às 21h30 estamos aqui de volta. Até já. Parando a gravação aqui.